A paz, queridos. A paz, queridos. Aleluia. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, participando dessa reunião de pastores de Pinhais, rever alguns amigos, né? Alguns pastores que fizeram parte já da nossa história. Estamos juntos aqui vendo o Gese ali, né? Já foi gileadito esse camarada aí. Glória a Deus. Ele e sua esposa, um carinho muito grande. Hoje a família aumentada, abençoada, né? Que bom. Rever o pastor Célio, né? Que são amigos da antiguidade. A gente fala de antiguidade, olha os moços aqui, mas é que nesses 54 anos aqui, irmãos, com essa carinha de 20, é só Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho orado ao Senhor nesses tempos e tenho buscado em Deus algumas respostas. E principalmente eu amo falar a pastores. Ainda que tomei uma atitude alguns anos atrás, aos 4 anos, de segurar um pouco e cuidar mais de Gileade. Foi uma decisão tomada, né? Eu cuidava de muitos pastores dentro da visão do MDA, e aí decidi segurar um pouco a onda e restaurar Gileade para um tempo diferente, um tempo especial. Mas amo isso, faz parte da minha vida, aconselho, recebo pastores, atendo pastores. Isso faz parte da minha vida, eu amo estar aqui. E estar aqui no Núcleo de Pinhais, para mim, é uma grande alegria. Estar aqui no Alcance, pastor Milton, que privilégio. Eu estou me sentindo o cara aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. O Milton é uma pessoa que nós conhecemos e temos andado junto. E Deus tem nos abençoado de uma forma especial. E como eu disse, tenho orado essa questão pastoral, eu tenho me preocupado muito nesse sentido, principalmente do chamado ministerial, pastoral, essa unção apostólica, essa unção de Deus na vida de líderes. E nós temos entendido, visto e compreendido dessa forma, há uma grande multiplicação de igrejas, né? Estamos vivendo um tempo que igrejas estão abrindo mais que McDonald's, igrejas estão abrindo mais que o Mufato, mais que toda a linha Condor. É uma coisa que isso também tem se multiplicado, irmãos. Eu tenho um irmão da nossa igreja, que ele é um prestador de serviço contratado exclusivamente. Ele tem uma fidelidade às lojas Condor e Mufato. E ele tem dentro do contrato que ele não pode pegar nenhuma empresa. Por quê? Porque 30 em 30 dias eles estão entregando hoje um mercado no estado do Paraná, e agora estão entrando por um processo de sair dos limites do estado. O Condor vai entrar em Santa Catarina, Mufato vai entrar no Rio Grande do Sul. Então, ele tem uma exclusividade. E ele diz assim, pastor, realmente as igrejas estão aumentando mais que o Mufato e o Condor, e olha que me custa muito. Ele trabalha na pintura, na preparação de pisos, essas coisas. E nós damos risada um pouco, eu gosto de trocar essa informação com ele. E realmente, irmãos, como igreja, há uma mudança muito grande nesse sentido de ser eclésia, de ser igreja. Há algumas coisas acontecendo que particularmente não entrarei nesse assunto. Eu não concordo, eu discordo plenamente do que está acontecendo. E eu acredito que isso não é o Evangelho, não é o poder de Deus, não é a manifestação de Deus. Mas até aí, vamos deixar para lá. E aí eu pensava a Deus trazer uma mensagem. Desde a semana passada, retrasada, eu tenho puxado alguma coisa, ministrei para os meus pastores semana passada sobre pressões invisíveis e pressões visíveis. E hoje, dentro de um contexto pastoral, ministerial, nós estamos vivendo uma certa pressão. E isso está afetando a vida, a saúde mental, física, emocional e ministerial, por que não dizer, dos pastores dessa época. Nós nunca, eu lembro assim, eu fiz uma avaliação do meu tempo, irmãos, eu só de Gileade eu tenho 16 anos que Deus nos abençoou e começamos esse trabalho.
mas eu, desde os meus 16 anos, eu recebi minha primeira escala e fui separado a obreiro, na época chamavam de auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu lembro-me que pastor Orvalino Lemos, de saudosa memória, e Onofre Gonçalves Serrão, que eram os meus pastores naquela época, eram homens que tinham como um legado de 30, 40 anos como pastor de uma só igreja. Eles nunca tinham ido, trocado, migrado, qualquer coisa nessa época, e isso não existia, essa questão de, Deus disse que aqui não é mais o meu tempo e eu estou indo embora, eu vou atrás daquilo que Deus tem para a minha vida. Essas coisas não existiam, está existindo nos últimos 20 anos, porque eu também posso dizer que eu fui um daqueles que saí de dentro de uma igreja, dentro de uma visão, dentro de um propósito. Mas hoje, queridos, nesses últimos 5 anos, nós temos visto algumas coisas que não parecem ser movidas pelo Espírito Santo. Particularmente, estou abrindo meu coração por causa das pressões. Essas pressões, elas são visíveis e são invisíveis. Elas são invisíveis ao olhar da igreja, mas elas são visíveis ao olhar e o coração do pastor. E hoje nós temos entendido que o maior problema, a maior doença hoje que envolve um pastor, um líder de uma igreja, é a depressão. E essa depressão, irmãos, ela vem de resultados, ela vem de perseguição, ela vem de traição, ela vem de tantas coisas que estão acontecendo e que, me permitam, não acontecia em anos atrás. E aí eu entendo que tem que ter um causador, tem que ter um elemento que está adentrando a igreja, está se infiltrando no nosso meio e, de certa forma, mutilando os nossos princípios, quebrando os nossos princípios. Eu entendo que as igrejas mudam, né? Eu lá, Milton, aqui me encorajou, né? Lá eu só tenho a parte do púlpito preta. Lá, e aí eu tenho um azul gaúcho lá, sabe? Eu tenho um azul gaúcho, eu tenho preto aqui no púlpito e nas minhas laterais, e no fundo eu tenho uma rosinha, um goiabinha, como diz o outro, sabe? Aí eu chamo de azul gaúcho, porque aí é coisa de gremista, né? E colorado. Então, mas eu decidi que quero mudar isso. E eu resolvi não botar o preto, vou colocar um cinza, vou fazer um jogo ali de cores. Então tudo isso muda, isso faz parte do contemporâneo, da igreja moderna, nós criarmos ambientes agradáveis, confortáveis para o povo. Mas o que me preocupa, queridos, é que independente toda essa mudança física, estrutural da igreja, algumas coisas estão se perdendo. E nós temos que descobrir o porquê. E aí Deus me fez olhar na história, e eu quero pregar uma história para os irmãos aqui, né? Eu quero pregar uma história que mexeu comigo, uma história assim, sobre um rei, um homem que se estabeleceu no governo, nesse mundo, é real, não é fantasia, não é coisa de escritor. É uma história real de um homem, preste bem atenção para você entender. Eu quero mexer com a tua mente, eu quero que você viaje comigo nessa história desse rei. Está escrita essa história, está lavrado essa história desse rei, ele existiu. E ele era um tirano. O que é um rei tirano? Era um rei mau, era um homem que ele tinha prazer de trazer prejuízo, de fazer as pessoas sofrerem. E ele tinha na sua estratégia, no seu método, na sua condição de ser aquele rei tirano, ele precisava manter a sua fama. Ele não podia ser tirano apenas uma vez por ano, ele era tirano o tempo inteiro. E ele tinha produzido naquelas pessoas da sua época que viviam um certo medo. Por quê? Porque aí vem o tirano. E quando ele vinha, alguma coisa ia acontecer. E os reis que ele atacava, que eles faziam as batalhas, né, tinham medo, porque quando ele chegava num país, chegava numa cidade, chegava numa fortaleza, na verdade é porque ele já tinha se infiltrado no meio.
ele tinha uma estratégia de plantar os seus soldados dentro da cidade. Ele não escolhia qualquer cidade, ele escolhia a capital daquele país. Ele entrava para dentro da fortaleza, ele se misturava ao povo, e no tempo certo ele invadia e fazia um grande estrago. Esse rei, queridos, ele tinha uma estratégia mortal. E ele entrava, e ele estudava, ele entrava e habitava junto. E na hora certa, ele ficava de olho no rei daquela cidade, no rei daquele povo. Ele era tão astuto, ele era tão maligno, que quando ele era descoberto já era tarde. E ele pegava o rei na praça pública, ele era abusado, ele tinha uma estratégia muito forte, eles eram muito poderosos. E a estratégia desse homem era pegar, na hora que se reuniu para uma assembleia solene da cidade, quando todos estavam reunidos ali para saudar o seu rei, para tributar a festa de aniversário, para tributar alguma festa que envolvia e fazia com que todo o povo se reunisse, né? Coisas assim como no povo de Israel. O povo de Israel se reunia e ficavam 7 dias no mínimo, todos reunidos em Jerusalém, festejando e glorificando. Esse rei se interessava por esses movimentos, por essas ações, para ele fazer a sua ação maligna se efetivar. E olha só, queridos, ele escolhia, bem nesses dias, que era um dia que, vamos dizer assim, a palavra seria um pouquinho ruim, mas era quando ele aniquilava todo o poder de reação. Imaginem vocês numa festa aqui de Pinhais, aí está a prefeita ou as autoridades reunidas numa praça festejando o aniversário de Pinhais, e ele chega aqui, claro que isso não existe, mas antigamente existia, e ele chega e pega a prefeita, pega a liderança e diz: agora quem manda aqui sou eu. Ele aniquilava o poder de reação. Por quê? Porque a Bíblia também escreve assim que para se ter um poder, um resultado maior, ele ataca o pastor, porque ele matando o pastor, as ovelhas ficam sem direção. Então esse rei, ele era astuto, ele era campeão. E ele, na sua história, diz que, segundo os historiadores, ele tinha um colar muito lindo. Ele tinha um colar que brilhava o seu peito e lhe fazia mais malvado ainda. Por quê? Porque esse rei tinha no seu peito um colar com 70 anéis de reis. Por quê? Porque ele fez isso, ele saqueou 70 povos. E ele carregava no seu peito esses anéis. Por quê? Uma das ações dele, irmãos, era pegar o polegar direito do rei e em praça pública, quando ele fazia, era aqui que ficava o anel do rei. O anel do rei não ficava no anel da aliança, ficava no dedo polegar. E ele pegava e decepava o dedo polegar direito do rei. Aí ele pegava também o pé direito do rei e decepava o seu polegar, também o seu dedo principal. E isso, queridos, trazia um horror, porque ele fazia publicamente, descaradamente, não respeitava ninguém. E isso lhe dava um certo temor, porque esse homem fez com a maior autoridade, o que vai sobrar de nós? E ele pegava o dedo, arrancava o anel, jogava o dedo fora e ficava com o anel pendurado no seu pescoço. E quando eles olhavam, lá veio tirando dos 70, 71, 72, não sei quantos mais ele faria dessa forma. E ele aniquilava, mutilava o dedo direito e o dedo direito do pé. E isso era a sua estratégia. E ele fazia isso, irmãos, de uma forma normal. Isso para ele fazia parte do seu ministério. Era o prazer dele. E depois, sabe o que ele fazia, queridos? Ele se adonava daquela cidade, ele se adonava, Jezeel, daquele povo. E aí ele fazia o quê? Ele botava o rei como um cachorro na sua mesa.
porque a Bíblia diz que até aquele momento tão especial que Jesus teve com aquela mulher, que ele diz assim, ó, eu não vim para alimentar aqueles que são de fora, não vim para trazer cuidado para aqueles que não são da casa de Israel. E aquela mulher diz assim, mas o Senhor, o cachorrinho se alimenta da comida que cai do seu Senhor. E isso, irmãos, tem um significado muito forte. Porque esse rei fazia exatamente isso. Ele aniquilava com a força, com a autoridade, com a direção, com o poder, arrancava daquele rei essa autoridade, e ele fazia com que ele se tornasse um escravo e mendigasse o pão todos os dias. E essa história, queridos, pasmem, essa história é bíblica. Essa história não é uma história de um livro de história do mundo, não. Ela está escrita lá em Juízes, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Eu estou falando de um homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque é um homem, irmãos, que traduzindo o seu nome do original, quer dizer Senhor vou usar a palavra mais forte, Senhor aniquilador. Um Senhor massificador, um Senhor mutilador, esse era o nome desse rei. Então, quando ele chegava, ele dizia assim, meu Deus, chegou o homem que vai destruir o nosso rei. E ele fazia isso, e ele não era derrotado, irmãos. Ele aniquilava, ele mutilava, além de deixar aleijado o rei, ele fazia com aquela cidade, com aquele reino, que se tornasse propriedade sua. Então ele tinha o nome de Adoni-Bezeque. Se você ler depois, está lá em Juízes, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Fala em 3, 4 versículos só sobre esse homem. Mas esse homem era temido e trazia grande prejuízo para a liderança. E aí, orando ao Senhor, essa palavra Deus já gerou em meu coração, já ministrei ela em outros lugares, mas Deus ministrou para mim em 2016 essa palavra. Deus me deu assim que eu deveria matar, que eu teria que ser inimigo do destruidor de sonhos, destruidor de visões, de chamados ministeriais. Deus me mostrou que Adoni-Bezeque hoje, ele tem uma atuação no meio da igreja. Esse Adoni-Bezeque hoje está entrando na igreja do Senhor, está habitando entre nós, e no momento certo, ele está agindo contra nós, liderança. E eles têm usado, queridos, uma ferramenta de mutilação. Quantos pastores hoje, queridos, estão totalmente destruídos, estão massacrados, estão sem poder, sem autoridade, estão sem condições de se reerguerem, de se levantarem. Tudo por quê? Porque há um Adoni-Bezeque ainda trabalhando nos dias atuais, que precisa ser extinto no meio da igreja, precisa ser caçado no meio da igreja. Eu tomo essa palavra e daria ela o nome de caçador, aniquilando o poder do caçador de polegares. E aí, meus queridos, vem comigo para você entender. Hoje, eu estava lendo umas pesquisas, estou pesquisando muita coisa sobre isso, sobre esta doença de maior efeito hoje no meio pastoral, que é a depressão. Homens sozinhos, homens sem amigos, homens sem relacionamentos, homens que acreditam no seu chamado, mas se fecham dentro dele e se tornam vítimas fáceis para que Adoni-Bezeque os mutilem. E aí eu fiquei, irmãos, me permitam, viajei nesta palavra. Por quê? Porque o dedo polegar direito, irmãos, na época, nos reis, e hoje, até hoje, na atualidade, eu lembro que a sua esposa, na época, trabalhava na prefeitura, né? E aí eu lembro que ela trabalhava no setor de identificação. Estou certo ou não? Foi, não, acho que foi uma amiga dela que eu conheci. E ela me apresentou. Mas nós sabemos que hoje, na Secretaria de Segurança do Paraná e do Brasil, e até no nosso processo de passaportes, no nível internacional, nós temos que usar o nosso polegar,
que é o maior identificador completo da nossa identidade. É ali que, através daquele borrão com tinta num papel, está expresso quem nós somos. Nossas raízes, nossa origem, nosso DNA está expresso. As nossas linhas que dizem que eu sou eu e ninguém é igual a mim. Não há uma digital igual a outra. E aí, o que eu quero dizer para os irmãos? Aonde Adoni-Bezek está entrando, espiritualmente falando, dentro da igreja, está arrancando a identidade pastoral. Ele está roubando, está aniquilando, mutilando a unção, a autoridade que temos. Pastores hoje estão sendo mutilados, estão ficando presos a uma prática maligna do diabo simplesmente tirar a nossa identidade. A identidade de homens de Deus, a autoridade de sermos homens de Deus. Hoje, irmãos, Adoni-Bezek tem aniquilado o nosso polegar. Por quê? Porque já não somos mais quem as pessoas diziam. Eu hoje tenho uma atividade na igreja lá e estamos com um momento assim bem reduzido de veículos na minha casa. Estamos somente com o carro. Meu Deus, que coisa complicada. Meu filho tinha uma reunião. Minha esposa tinha reunião com as mulheres, o meu filho menor tinha que tocar no ensaio da igreja para o culto de amanhã. Então eu disse, não, vocês fazem o seguinte, eu vou pegar um Uber, deixa que eu vou tranquilo. Peguei um Uber tranquilo, e quando estava vindo, era um moço, um cearense, morando aqui em Curitiba há 6 anos, trabalhando, e aí ele mora aqui em Pinhais, ele mora aqui no Jardim Santa Amélia, se não me engano, ele falou. Quando ele fez a volta, ele estava conversando comigo, eu disse, você vai aqui na igreja, essa igreja é muito importante. Eu disse, por que você diz isso? Eu disse, olha, nos domingos, isso aqui está abarrotado de carro, a gente passa aqui e é forte o movimento da igreja. Foi o que ele falou para mim. Eu disse, e por que você acha que esse povo está vindo aqui? Eu disse, olha, aí eu disse para ele que eu era pastor, né? Ele disse, pastor, eu acho que só tem um motivo. É porque o que pregam aí, o que fala aí dentro, é a verdade. Porque está cheio de igrejas por aí que só fazem porcaria e não juntam o que... Bem assim, falei. É uma visão de um homem não cristão. Um homem muito forte na Aparecida, sabe, um homem que tinha 3 Aparecidas no carro dele, né? Mas ele enxergando, olhando para o alcance, ele me disse, aqui tem algo diferente, porque há muita gente se reunindo para cultuar, e o pastor, bem assim, o pastor deve ser um homem íntegro. E eu disse, sim, eu conheço o pastor Milton. É Milton, é Milton. A hora que você vir, diga que você carregou a Adalberto, que eu falei bem dele. E já disse para ele, venha no culto. Você tem que não só olhar para o lado de fora, você tem que ver o que acontece do lado de dentro. Aleluia. E eu estou trabalhando para a igreja Alcance. Não, irmãos, é para o reino, queridos. É reino. Isso verdadeiramente é reino. E aí, conversando com ele, eu aplico isso na realidade. Irmãos, infelizmente, Adoni-Bezek está dentro da igreja, trazendo divisão, trazendo contenda, trazendo tantas coisas, matando, eu usei o esquerdo, mas é o direito, matando a direção, a autoridade, a unção na vida de pastores. Através de algumas coisas, através de um suborno, através de um pecado, através de tantas coisas, através da solidão. O pastor não tem amigos, e aí por não ter amigos, ele desconfia de tudo e de todos, e quando vê ele tinha razão, né? A coisa estava acontecendo mesmo, mas por ele não ter essa autoridade de agir. Por quê? Porque Adoni-Bezek arrancou o dedo da direção, para ele ter um alvo, um objetivo. Irmãos, além da identidade que era exposta através desse dedo, era também a força de guerra. Um lançador de lanças, de espada, por mais que ele seja até canhoto, mas ele garante a firmeza do seu instrumento de guerra através do dedo que firma, dá uma firmeza. Imagine só, os reis perderam isso porque não tinham mais direção. Sem esse dedo não tem direção, sem esse dedo não tem projeto definido, sem esse dedo está comprometido aquilo que ele representa.
Vocês estão entendendo, queridos? E o dedo do pé? O dedo do pé, irmãos, segundo a medicina, o dedo do pé é o dedo estabilizador. O dedo que é o polegar direito ou esquerdo, os dois, são o dedo do equilíbrio. Olha só, Dona Bezek cortava os dedos, irmãos. Deixava o quê? O líder, deixava o rei bambaleante, sem coragem de correr, sem saber para onde vai, sem ter a certeza do caminho. A Dona Bezek mutilava o rei. Hoje, na igreja que nós estamos vivendo, a Dona Bezek está roubando a nossa autonomia em Deus, a nossa unção no Senhor, de fazermos aquilo que realmente Deus quer. Estamos perdidos, já não sabemos mais. Por quê? Porque a Dona Bezek cortou a direção, cortou o equilíbrio. Hoje, queridos, fomos surpreendidos, me permitam, com muito temor e respeito, eu respeito. Foi uma das primeiras igrejas que eu conheci, além da minha, que era a Igreja Deus e Amor. Vocês todos ouviram? Foi público, foi notório, aonde a igreja de tantos anos, uma igreja quase centenária, se já não é, acho que 95 anos, uma igreja que sempre teve um nome, né? Tem aquela coisa de ouvir Deus de um ouvido só, né? Tudo aquele, mas era uma boa igreja. Eu não posso falar mal de uma igreja que tinha a santidade como um padrão físico, costumeiro num padrão de ter uma vida com Deus. E de repente, os anos passam, os velhos morrem, e aí vem um moço com toda a sua ideologia, a sua filosofia moderna, e quebra os padrões da igreja. Queridos, com muito temor de Deus, para mim, André, eu creio que é uma ação de Adoni Bezek na Igreja Deus é Amor. Ela já estava em queda, e agora eu não sei o que vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque parece-me que perderam a direção. Eu não sou a favor e nem contra, no sentido de guerra espiritual, ministerial, se tem que cortar cabelo, não corta cabelo, tem que usar calça, não usa calça. Irmãos, para mim, isso é perda de tempo. Mas era uma igreja que se posicionou sempre numa atitude de oração, de consagração e de cuidados, até exagerados, eu digo, né? Mas, de repente, uma mudança, eu não sei o que isso vai trazer. Para mim, é um dedo que foi cortado, irmãos. Para mim, e dentro daquilo que eu tenho estudado nesses dias, sobre essas pressões visíveis e invisíveis, essas coisas que estão levando a igreja, parece que para um brete. Se você não sabe o que é um brete é um corredor pequeno que tem numa mangueira, onde o animal é colocado ali para fazer castração, para fazer vacina, para fazer a marca. E parece que a igreja está sendo levada a um brete, onde o inimigo quer dar a marca, o inimigo quer marcar a igreja. O sangue de Jesus Cristo tem poder. É necessário que nós fiquemos atentos ao que está acontecendo. Eu sei que tem pastores aqui, como eu, sou um pastor, temos lideranças, temos pessoas na nossa responsabilidade. O diabo não está interessado em destruir a igreja, o diabo quer destruir a liderança, porque se ele destruir a liderança, o que vai sobrar? O povo, irmãos, me permitam, não sei se é só em Gileade, aqui no Alcance não, nas suas igrejas não, mas o povo parece que está longe, o povo está somente como aquela multidão. Vamos ouvir teu discurso, mas tem que ter o pãozinho, tem que ter o peixinho. Se não tiver o peixinho, não tiver o pãozinho, nós vamos embora. É bíblico também, Jesus estava um dia e ele começou a mudar o discurso e a turma começou a ir embora. Não esperaram nem a multiplicação, não comeram da comida que tinha. Por quê? Porque o discurso estava duro. E Jesus olha para os seus e diz assim: e vocês, querem ir também? Pode ir. Aí Pedro dá aquela célebre resposta: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, queridos, eu me preocupo, não que falem mal da igreja, não, é meu dever, a minha responsabilidade, conduzir a igreja para o céu.
Eu entendo, irmãos, que eu não sou um líder apenas para administrar as finanças, todo o ritual eclesiástico da igreja, toda a liturgia, fazer com que a igreja ande num projeto. Não, tudo isso faz parte da nossa vida. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis como líderes se o grupo musical, o Ministério de Louvor, vem aqui e não traz um cabo certo para colocar, para funcionar. Cabe a nós tentar resolver. Nós não podemos permitir. Nós temos que estar antenados com o nosso ministério do som, do áudio, para que nada venha trazer problema. Mas são coisas que acontecem. Ontem mesmo nós tivemos um pessoal que veio do Rio Grande do Sul, uma banda muito legal, meninos abençoados mesmo, banda Atitude Groover, muito benção. Só que eles esqueceram do cabo na igreja que eles tocaram de manhã. Aí eles esqueceram do cabo que é aquele... eu sou ruim nisso aí, irmãos. Me ajude, é aquele que dá o ritmo que você... VS, isso, coisa boa. Os homens inteligentes me ajudando. Aí eles esqueceram do cabo do VS. E o cabo de VS que nós temos na igreja não era o mesmo que ia no computador do moço. Gente do céu. Aí o que acontece? Quem é que tem que resolver o problema, irmãos? É o técnico de som. Claro que não, o técnico de som estava à disposição desde as 5 horas da tarde. Mas eles chegaram atrasados e quiseram fazer a coisa do jeito deles. Aí meu técnico, não, eu vou resolver, eu vou montar um cabo para você aqui. Mas aí eles se precipitaram, saíram, me atrasaram meu culto. Me atrasaram não, porque eu não deixo atrasar meu culto. Eu sou o líder, sou o pastor. Aí ontem eu tinha um culto, a igreja lotada, tinha ceia, tinha volta de encontro, né? Estávamos lá com 106 meninas da sede que participaram do encontro, moças. Então a igreja estava, irmãos, aquilo estava bombando. Aí eu vou chegar lá e vou começar a chorar, né, meu? Meu Deus, esqueceram do cabo do VS. Igreja, me perdoe, vocês terão que esperar uns 20 minutos até... Capaz, irmão. Aí ontem o que acontece? Subir para o altar, não vai ter jeito, não vai ter jeito, então aguarda. Você fica do lado, eu vou começar o culto. Levantei a igreja para a oração, ministrei a ceia em primeiro lugar, irmão. Chamei o meu líder do louvor, pega o violão, o teclado aí, varão, e puxa o louvor, nós vamos para a ceia. Pronto, o culto foi uma bênção, irmãos. Por quê? Porque como líder nós definimos o caminho da igreja. Agora, o que está acontecendo é que muitos pastores estão perdendo isso. E aí eu me preocupo. Por que o diabo, Adoni-Bezek, quer destruir? Porque uma igreja sem direção, uma igreja sem saber para onde vai, sem saber aonde quer chegar, é uma igreja que muito facilmente será aniquilada por Adoni-Bezek. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, essa palavra, irmãos, ela veio ao meu coração para transmitir aqui aos irmãos. O terceiro, além de roubar de nós, mutilar-nos os nossos dedos, polegares direitos superiores e inferiores, ele também quer tirar a nossa autonomia. E eu coloquei aqui, colocar-nos debaixo da sua escravidão e dependência. Ele, além de tirar nossos projetos, além de roubar nossos sonhos, além de acabar com o nosso ministério, ele não quer me matar. Irmãos, é interessante isso, sabe, pastor Milton? O diabo não quer matar a igreja, porque talvez a comoção de matar um pastor vai trazer o quê? Vai ressurgir, vai levantar homens e vai dar lugares para aqueles que têm chamado. Então o diabo não é bobo, o diabo sabe que se ele matar o líder aqui agora, hoje, pode trazer uma grande comoção espiritual e a igreja se erguer. Então o que ele quer? O inimigo quer, irmãos, nos tornar escravos. E infelizmente, eu como pastor, tenho atendido, agora mesmo atendi um pastor amigo, uma pessoa de Deus, que estava tudo bem com ele, estava indo muito bem no seu ministério, na sua igreja. Mas ele teve um momento que ele titubeou. E quando ele viu o Adoni-Bezek já estava do lado dele com a faca armada, com o machado preparado. E Adoni-Bezek não teve dó dele. Cortou o seu dedo da mão e dedo do pé.
E ele entrou no meu gabinete faz uns 40 dias atrás. E ele disse: pastor Adalberto, tenho por respeito, sempre admirei você pelos resultados, por aquilo que está fazendo. Mas eu estou com um sério problema, preciso de ajuda. Eu não posso falar para o meu pastor maior, não posso falar para a minha liderança maior. Eu quero que você me ajude. Aí eu disse assim: vem, vou te atender. Atendi ele 3 horas, choramos juntos. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele não vigiou. E ele se envolveu com uma pessoa do Ministério de Louvor. Ele adulterou. E o pior, ele engravidou essa moça. E ele chegou para mim: Milton, e agora o que eu faço? Eu disse: primeira coisa, você tem que entrar pelo caminho do arrependimento. Se você realmente está arrependido, e você vem me procurar, assim como você me procurou, eu te darei para você 30 dias, para que você procure a tua liderança. Eu não vou ficar com isso comigo. Você precisa de cura, você precisa de tratamento, mas você precisa de confissão. Você não pode subir no altar dessa forma. Infelizmente, ele não ouviu o meu recado, ele não ouviu o meu conselho. E em 30 dias, quando eu combinei com ele que iria ligar para ele, se tornou público o seu pecado. A moça foi e procurou a direção da igreja, dizendo: ele é o pai do filho que eu estou esperando. E essa igreja, irmãos, qual é a tendência que essa igreja vai acontecer? Para mim, irmãos, essa igreja está marcada pela vergonha. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para o reino. Aí o que acontece? Ele pega a moça e vai embora do Brasil. Deixa a família, deixa filhos, tudo por causa de uma aventura. Por quê? Porque ele deixou a dona Ebezeque mutilar a sua liderança, a sua direção, o seu caminho, o seu equilíbrio. E aí o que acontece, queridos? O pior disso tudo, que essa igreja virou uma vergonha da cidade. Essa igreja estaria tendo um evento muito grande na cidade, sábado passado, que essa banda que eu estou falando teria uma programação o dia inteiro na cidade. E aí acabaram ficando perdidos numa ação, contrato, num acordo que fizeram. E deixaram eles mal. Por quê? Porque o pastor foi mutilado pelo poder de Adoni-Bezeque. Poderia falar mais sobre isso, irmãos? Claro que posso. Adultério, finanças, questões familiares. Sabe, eu não sei, é porque Deus tem algo comigo, mas atendo tantos pastores com problemas relacionais com filhos, problemas relacionais com a esposa que não quer vir mais para a igreja, esposa que não quer mais acompanhar o pastor no ministério. Irmãos, parem para pensar. Isso não existia anos atrás. Mas Adoni-Bezeque surgiu e ele tem prazer de estar com os nossos anéis, os nossos dons, o nosso ministério pendurado no pescoço, porque além de mutilarmos, ele quer nos envergonhar, quer que nós encerremos as nossas vidas debaixo da sua mesa, comendo daquilo que ele der e a hora que ele quer. Aniquila, rouba-nos, pastores que não têm mais autoridade de subir no altar, irmãos. É muito forte isso. Eu sei, eu conheço a cidade de Pinhais, conheço muitos pastores aqui, conheço homens que outrora eram homens de Deus e que hoje estão acabados, pastor Milton. Aqui em Pinhais, imagina em Curitiba, que é maior. Homens que eram usados por Deus hoje não são mais usados, porque estão presos a uma escravidão. O diabo colocou o dedo na cara dele e disse: tu cala a tua boca, porque agora tu é meu, tu me pertence. E agora, queridos, o que fazer? Como sarar isso? Como resolver essa situação? Tem jeito, aleluia. Tem jeito, igreja, aleluia. Tem jeito, pastores. Por quê? Porque Adoni-Bezeque, esse homem da época tirano, foi morto pelo povo de Deus. Mas o Adoni-Bezeque que hoje opera é espiritual, é Satanás. E esse, nós temos um que já esmagou a sua cabeça. E as suas ações podem sim ser restauradas pelo Senhor Jesus, aleluia. E aí, queridos, eu penso e creio que vocês conhecem a Bíblia e já leram esse assunto, sobre duas coisas que restauram a ação contra a ação de Adoni-Bezeque.
Só tem duas coisas, queridos. Não é pedir perdão, não é passar pelo tratamento. Tudo isso é válido. Tudo isso acontece para o bem. Precisamos ser tratados. Precisamos de uma oficina. Precisamos de uma clínica da alma. Precisamos estar em roda de amigos, compartilhando as nossas alegrias, as nossas dores, falar das nossas vitórias, falar das nossas derrotas. Porque assim nós vamos nos fortalecendo um ao outro. Mas só existe um remédio para restaurar aquilo que Adoni-Bezeque desta época tem feito. São duas coisas. A Bíblia fala que é o sangue e o óleo. Só existe duas coisas, irmãos. O sangue e o óleo. E a Bíblia fala num texto muito conhecido, que eu não vou nem citar aqui, vocês são pastores, mas eu tenho aqui separado, trouxe tudo certinho, mas eu creio que os irmãos estão me entendendo. Abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 29, versículo 20. Eu disse: Senhor, cortado o dedo e agora? Aí Deus falou assim: lembra de Sansão? Sim, Sansão estava o quê? Estava careca, estava escravo, estava morto, estava sem vida, jogado num buraco no calabouço, tocando a roda na moinha. Mas de repente, aleluia, a Bíblia diz que ele percebeu que o seu cabelo voltou a crescer, aleluia. Eu entendo, irmãos, que ainda que nossas mãos tenham sido mutiladas por alguma coisa do diabo, há solução, há remédio para nós. Nós não vamos atrás do dedo perdido, nós não vamos atrás do anel, mas Deus diz que Ele tem guardado um anel, Ele tem guardado uma roupa, Ele tem guardado sandálias e ainda tem um boi preparado para fazer festa. É mentira do diabo que você não conseguirá vencer. Olha só o que está escrito: mate o carneiro, pegue um pouco de sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e na ponta direita dos seus filhos, da orelha direita dos seus filhos, bem como sobre, olha só, o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar. Irmãos, eu entendo aqui que o sangue de Jesus tem poder para restaurar a mutilação ministerial que possamos sofrer, aleluia. Aqui fala de 3 unções, a unção na orelha, para ouvirmos, voltarmos a ouvir a voz de Deus, porque o pastor que perde, ele perde também a sensibilidade da voz de Deus, ele não ouve mais Deus, ele fica depressivo. Irmãos, o ano passado, segundo o pastor Anders falou na quarta-feira, 30 pastores no Brasil tiveram a morte através de suicídio. Por quê? Porque não aguentaram a pressão invisível, visível. Adoni-Bezeque cortou os seus dedos, mas havia para ele solução. Sim. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, aleluia. Se nós entendermos que temos que ser lavados no sangue do Cordeiro, a nossa orelha direita, nosso polegar da mão direita e o polegar do pé direito, irmãos, isso fala de uma unção profética. Deus está querendo, aleluia, derramar essa unção sobre a igreja, sobre os seus pastores, sobre os seus líderes. Nós não somos vítimas, nós somos mais que vencedores. Nós não somos alguém que o diabo venceu, nós podemos vencê-lo através do sangue do Cordeiro. Mas também, queridos, a segunda maneira de vencermos está escrito lá em Levíticos capítulo 14, versículo 17. Levíticos 14, 17. O caçador de polegares não se acomoda a uma situação qualquer vexatória. Ele traz prejuízo, mas nós não podemos acomodar essa situação. Precisamos recuperar a identidade real em nossas vidas. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ei, nós não somos qualquer um. Olha só, querido, está escrito: do restante do azeite que está na mão, o sacerdote
porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que ser purificado, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta da culpa. Queridos, aqui está explícito qual é o maior problema que Adoni-Bezeque traz para a liderança: culpa, vergonha. Ficamos avexados, sem condições, sem autoridade, sem graça, sem coragem. Eu lembro uma vez que visitava um pastor, e o pastor disse para mim: olha, querido, hoje vai ser diferente o culto. Estava ministrando uma conferência dele, na igreja dele. Ele disse: olha, essa semana foi tão terrível que eu nem sei, deixa Deus te usar. Eu disse: amém, pastor, eu vou usar, mas o que está acontecendo? Olha, pastor Adalberto, eu vou te dizer, eu não tenho coragem nem de subir no meu altar hoje. E eu não vou subir. Quem vai te apresentar? Minha esposa, meu genro. E você fica à vontade. Queridos, parece que é uma coisa extraordinária, não é. Está comum hoje. Pastores com culpa, pastores com vergonha, pastores sem coragem de subir os degraus do altar, pegar um microfone, queridos. Tem pastores que não têm mais condições. Se eles fazem isso, é de uma forma apenas para maquiar uma situação. Estão frustrados, roubados, destruídos. Não tem coragem de olhar para a igreja, não tem mais coragem de olhar para o seu povo, porque eles se sentem derrotados. Mas há solução, sim. Se nós derramarmos sangue nas 3 áreas que Deus aqui nos mostrou, se nós derramarmos unção, óleo, a unção e o sangue, vai trazer vitória para nós. Aleluia. Claro que eu não vou fazer isso, nem pensei em fazer isso, nem programei, nem pedi autorização. Mas isso é muito importante para que você, pastor, de repente, tenha com a sua liderança. É o que eu faço lá na igreja. Uma vez por ano nós fazemos um jejum de renúncia, bem forte, 40 dias. Vamos fazer agora, no mês de outubro, 40 dias de renúncia na igreja. E no final nós temos um momento muito profético na igreja, porque nós declaramos que o próximo ano seremos muito abençoados por Deus. E quando nós renunciamos, a gente faz uma introspecção, aonde cometemos erros, aonde deixamos de crescer, aonde que poderíamos ter feito mais e não fizemos. E nós entendemos que é a ação do inimigo querendo roubar a atitude, a força da igreja. E aí nós fazemos isso, sabe, pastor Milton? Nós pegamos, lavamos os pés da nossa liderança, um momento assim de muito perdão, de muita graça. E depois nós ungimos a orelha direita, o polegar direito e o pé direito, e declaramos: essa unção está sobre sua vida. Adoni-Bezeque, você tem que caçá-lo, vá atrás dele e mata esse desgraçado. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Judá, o povo de Judá, ele estava cansado de ser oprimido por ação, e eles estavam com medo. Ele disse: não, chega, nós vamos reagir a esse aniquilador de sonhos, nós vamos atrás deles. Aí ele enfrenta os cananeus, e os cananeus são os filhos de Noé, que tem uma história que não obedecem pais, não respeitam liderança, são totalmente rebeldes, e é o que a igreja está vivendo. Pessoas hoje que perderam o temor de Deus. Queridos, sério, pastor hoje não é mais pastor. Para a visão da igreja, é apenas alguém que tem que cumprir a obrigação. Não somos mais honrados, não somos mais respeitados, não somos vistos como sacerdotes de Deus. Mas Deus quer restaurar essa unção ministerial em nossas vidas. Aleluia. E por estar falando com pastores em Pinhais, eu quero declarar essa unção sobre a tua vida. A unção e o sangue. Um sangue e a unção e o sangue na tua orelha direita. Para quê? Para que você consiga ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que uma coisa diz Deus: 2 vezes eu ouvi. Aleluia. Então, esteja sobre sua vida essa unção. Também sobre teu polegar, que haja unção, que o inimigo não consiga. Sabe, irmão, poderia discorrer muita coisa aqui, mas uma das coisas que o bom pastor faz com a sua ovelha é ungir a cabeça
cabeça da ovelha com muito óleo. Por quê? Porque a cabeça da ovelha dá muita amarrada. Esse é o termo. Ele bate muito a cabeça. E se ele bater, ele pode morrer. Sabe o que acontece, irmãos? Está na hora dos pastores começar a ungir a sua cabeça. Porque paulada a gente recebe de tudo que é lado. Mas não vão nos destruir. Não vão nos impedir. Eu guardo um lema, uma frase de um pastor amigo, que há uns 8 anos atrás eu vi ele pregar e gravei, e foi slogan da nossa igreja num ano. Diz assim: eles vão ver, eles vão falar, eles tentarão impedir, mas terão que nos aplaudir. Foi o Macleia, né? Vocês conhecem ali de Guarapuava, o Harold. Ele pregou isso num café da manhã lá na Shalom, e eu guardei isso. Porque, queridos, nossos ministérios, não pense que nossos ministérios, por mais prósperos que eles sejam, ele está livre ou isento da ação de Adoni-Bezek. Quanto maior seja o poder da ação ministerial que você tem, maior será a estratégia do inimigo contra a tua vida. Mas em nome de Jesus, eu creio, o inimigo vai ver o teu sucesso, o inimigo vai ver que você está puxando a glória de Deus para dentro da tua casa. Eles vão falar de você, vão achar tudo que é coisa para comentar contra você. Vão tentar te impedir, mas eles terão que aplaudir. O diabo será derrotado em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero abençoar a vida de vocês nesta noite. Pastor Milton, quem vai ser, que vem me substituir aqui. Vocês entenderam isso, irmãos? Poderia falar muita coisa, mas estamos aqui em poucos homens inteligentes, mulheres inteligentes, que conseguem entender que nós temos que vigiar o tempo inteiro. Não pode faltar o sangue e não pode faltar óleo nas nossas vidas. Obrigado, pastor. Maravilha. Vamos orar? Fazer uma oração. Nós vamos... Permanece aqui, pastor, por gentileza. Que maravilha, né, irmãos? Como eu costumo dizer lá na nossa igreja, quem não veio, perdeu, porque uma palavra de Deus, né, nós já enfrentamos esse Adoni-Bezek aí por algumas vezes, muitas vezes, e a gente tem lutado, mas essa palavra vem para nos alertar a cada dia, né, irmãos? Maior aquele que está conosco, né? O Senhor está para nos abençoar, e creio que aqueles que vieram hoje foram grandemente abençoados. A palavra para nós serviu de ânimo, de motivação, que vai fazer caminhar mais algumas léguas, né? Vai nos sustentar por algumas léguas na presença de Deus. O pastor vai orar por nós, quem quiser vir aqui à frente, né? O pastor vai estar nos abençoando com essa palavra, com essa oração, ministrando sobre as nossas vidas, dos pastores, das pastoras que estão aqui, para que Deus nos dê graça, né, irmão? Só com muita graça para a gente conseguir cumprir o nosso chamado diante de Deus. Glória a Deus. Vamos orar então. Se alguém quiser vir à frente, não pense que é o fim, queridos. Lutas nós temos, dificuldades nós temos. Eu costumo, como pastor sênior da nossa igreja Gileade, dizer que segunda-feira é o dia mais complicado na vida de um pastor. Segunda-feira tudo que é diabo resolve nos afrontar, irmãos. Da menor boleto ao maior boleto, da maior dificuldade à menor. Mas ei, nós temos um chamado. Quem nos chamou foi Deus. E eu entendo que se nós não compreendermos isso, que a obra não é nossa, é de Deus. Deus cuida da sua obra. E nisso eu e você estamos inclusos para a glória do Senhor.